O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite ainda. Tudo bem com você? Fechar teu som. Muito bem, graças a Deus. Que bom. Aida é do Centro Espírita Leão Denis, do Rio de Janeiro. É a primeira vez que está conosco. Vai trazendo aí como tema as duas vicissitudes da vida, né? Um trabalho que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras fundamentais da doutrina espírita. A gente convida todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos por essa oportunidade. Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos, buscando o aprendizado que nos possibilitará o progresso individual e coletivo. Agradecemos muito por essa oportunidade de estudo e reflexão, que nos une em um mesmo ideal e em sentimento de gratidão e amor. Abençoe, Senhor, a todos nós e aos que não puderam estar conosco neste momento. Que possamos abrir a nossa mente e coração para os ensinamentos e incorporar em nossa vida o aprendizado de hoje, aplicando em nossos dias e dando assim mais um passo em direção à nossa evolução espiritual. Em nome dos benfeitores espirituais, mas sobretudo em nome de Deus, Pai da vida, agradecemos o dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a sala é sua, tá? Estou aqui ao seu lado. Tá, ok, obrigada. Uma boa noite para todos. Assim, com muita alegria que estamos aqui juntos para começarmos a explorar esse tema relevante, mas eu diria desafiador. Não é? Especialmente quando se trata das causas atuais das aflições, não é? Dentro dessas duas vicissitudes que nós vamos ver rapidamente, as causas anteriores, e vamos focar mais um pouquinho nas causas atuais das aflições, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 4 e 5. Tá bom? Então, vamos lá. Eu hoje estive me perguntando quem de nós não tem aflição? É uma pergunta retórica, porque nós já temos a resposta. A resposta é universal, não é? Todos nós experimentamos aflições em algum momento da nossa vida, porque a aflição é parte dessa condição humana.
da própria experiência de viver. E aí, falando nas duas vicissitudes, eu fui buscar no dicionário, mais ao pé da letra, o que seria a vicissitude. Então, eles dizem assim, me permitam ler. Vicissitudes referem-se a mudanças, variações ou alternâncias que ocorrem em algo, especialmente na vida, ou em eventos, podendo ser positivas ou negativas. Essas mudanças podem ser inesperadas e afetar o curso de uma situação ou jornada. O termo vicissitude, portanto, engloba a ideia de que a vida não é estática e que está sujeita a mudanças constantes e imprevisíveis. E é exatamente o que nós vamos ver e falar e refletir a respeito disso hoje com vocês, tá bom? Então, vamos juntos. Muito bem. Os itens 4 e 5 do capítulo 5 do Evangelho, intitulado Bem-aventurados aflitos, eles vão tratar das causas atuais, né, os tormentos voluntários, respectivamente. E assim, no item 4, melhor dizendo, as aflições elas podem ter causas atuais, que são relacionadas às nossas ações, escolhas nessa vida, ou causas anteriores decorrentes de vidas passadas. E já no item 5, ela vai abordar o quê? As consequências das nossas infrações. Não é isso? Ou seja, aqueles tormentos que nós criamos para nós mesmos, ao buscar a felicidade em bens materiais, ou praticar o mal, ou cultivar sentimentos negativos, enfim. Tudo isso nós vamos pensar juntos. Então, nós vamos observar que esses itens, tanto 4 quanto 5, vai nos convidar a essa reflexão no sentido de buscar o quê? Reforma íntima e autoconhecimento. Porque nós já somos conhecedores da doutrina espírita. E com que finalidade? De nos libertarmos desses sofrimentos e encontrarmos a felicidade verdadeira. E a felicidade verdadeira, ela é encontrada como? Na paz de consciência, na prática do bem. Não é? Então, vamos lá. A partir do momento que nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós já sabemos que é um mundo onde o mal ainda predomina sobre o bem. Não é isso? E essa é a classificação que a Terra recebe. Então, nós já tivemos algum progresso em algum momento, em outros orbes, e nós viemos para cá porque, embora ainda com vícios de imperfeição moral, nós podemos ter um progresso a mais. E aí Deus permite que a gente venha para esse mundo de provas e expiações, para o planeta Terra. E através de um trabalho para que nós possamos alcançar o nosso progresso. Esse trabalho é um trabalho difícil, porque ainda temos vícios. Esses trabalhos todos vão nos causar dores e aflições, porque a gente vai ter que modificar. A gente vai ter que modificar para progredir. Não é isso? Então, lembra que lá no iniciozinho que eu comecei a conversar com vocês, eu disse para vocês que eu procurei a questão do termo vicissitude? E ele engloba a ideia de que a vida não é estática e que ela está sempre sujeita a mudanças constantes e imprevisíveis. É isso que a gente vai falar, tá bom? Então, vamos lá. O Evangelho nos diz que quando a gente remonta à origem dos males terrestres, nós reconhecemos que muitos males são consequência de quê? São consequência natural do caráter e do procedimento de nós mesmos, não é isso? E quantos de nós se pergunta todos os dias
Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, qual o sentido de tanto sofrimento? E as respostas não são muito difíceis, são simples. São simples de analisar. São simples de analisar? Ah, muito simples. Para e pensa, não é? Mas, assim, para muita gente que fala isso, é porque é fácil falar. Mas para quem está vivendo a dor, é muito difícil, porque é difícil de entender e até difícil de aceitar. Mas a doutrina espírita ela nos oferece uma luz. Entendendo que realmente é muito difícil e com certeza entendendo a dor de cada um e o sofrimento de cada um. Mas ela nos dá o caminho para que nós possamos compreender que as nossas dores do presente, embora muitas vezes intensas, elas carregam em si um propósito muito maior, que são os aprendizados. Não é isso? Por exemplo básico, simples. Quando estamos lá na escola, nos anos iniciais, a professora chega com um problema de matemática e a gente acha aquilo, meu Deus, que coisa difícil, não sei fazer. E ela diz, são 3 etapas simples. Você compreende os dados, lê direitinho, retira todos os dados do problema, depois você faz o cálculo e dá uma resposta. O maior problema que está neste problema é ler e compreender os dados, para colocar em ordem, para maior compreensão, para desenvolver. Mas também depois que a gente aprende, é muito fácil. A gente já sabe qual é a operação, aí a gente já sabe tudo que tem que fazer. E a gente não erra mais. Não é isso? Muito bem. Então, a coisa é mais ou menos por aí, tá? É a questão do aprendizado. As dores vão continuar, desde que nós não tenhamos aprendido. Uma vez que nós aprendemos, o problema está sanado. A gente vai buscar caminhos, não é isso? E nessa questão de buscar caminhos, a gente não pode deixar de falar sobre o livre-arbítrio e a colheita do plantio. Não é isso? O plantio atual. Porque quando nós falamos sobre causas anteriores das aflições, nós vamos perceber que quanto a isso não tem jeito, né? E aí a gente vai ver, Kardec coloca de alguma forma assim, perda dos entes queridos, né? Especialmente aqueles que são amparo da família, os acidentes sem nenhuma previsão, que se pudesse impedir, que mais? Os reveses da fortuna, que frustram as pessoas, né? Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, que mais? De repente, doenças, né, que tiram as pessoas, que tiram das pessoas os meios de ganhar a sua própria subsistência, deformidades, enfim. Essas coisas são causas anteriores. Além daquele contrato que a gente assina para nascer numa família e amar a nossa família, porque a nossa família é a melhor família do mundo. E a gente tem que amar muito essa família, porque é essa família que vai fazer a gente crescer. É essa família, com todos os problemas dela, que vai nos impulsionar e que vai nos transformar e fazermos com que pensemos de formas diferentes e caminhar. É a partir dessa família que nós vamos compreender algumas coisas, que a gente vai se modificar. Não é isso? Então, tirando isso aí, a gente começa a entender que as nossas aflições são consequências diretas do nosso próprio livre-arbítrio. Não é isso? E aqui mesmo,
Então, Kardec vai nos convidar a uma profunda reflexão sobre essa lei de causa e efeito. E essa lei que incessantemente opera nas nossas vidas. Vamos lembrar do conheça-te a ti mesmo. É uma frase que foi escrita lá no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, que ela vai incentivar o quê? A busca pelo autoconhecimento, né? Todo um processo de reflexão sobre nós mesmos, para que nós possamos entender as nossas próprias limitações e virtudes. Não é isso? Então, nosso amigo filósofo Sócrates utilizou essa máxima como base da sua filosofia. E aí, no item 919 do Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho pergunta, Kardec pergunta, né? E Santo Agostinho responde: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí ele diz: um sábio da antiguidade já disse, conheça-te a ti mesmo. Examinai, esse pedacinho eu vou ter que ler, gente, espera aí só um pouquinho. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. E aí a gente emendou aqui um pedacinho para nós termos um caminho mais claro para a reflexão. Em tudo, faça aos outros o que você quer que eles lhe façam. Nisto se resume a lei e os profetas. Está lá no Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mais adiante um pouquinho, vamos pensar nessas questões de bem e mal, não é? Porque o Santo Agostinho diz que nós precisamos examinar tudo que nós pudermos ter obrado contra Deus e o nosso próximo. E aí a gente se pergunta, gente, será que eu fiz o bem? Será que eu fiz o mal? Será que eu fiz o certo? Será que eu fiz o errado? Afinal de contas, como pensar nessas questões das minhas dores, das minhas aflições, desses sofrimentos que eu estou criando para mim? É isso que eu estou criando para mim? Então, vamos começar a analisar. E aí, na questão 630 do Livro dos Espíritos, tá assim, como se pode... Vou ter que ler também, gente. Desculpa. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Aí, na 633, ele fala assim: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Ele encontra na lei natural a regra desta conduta e um guia seguro? E aí os espíritos respondem: quando comeis demais, isto vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando a ultrapassais, sois punidos. É assim com tudo. É a lei natural que traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males pelos quais acusa a natureza. Começamos a perceber? Vamos entrar nas questões daqui a pouco. 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em condições melhores? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Não é isso? Não é isso que nós temos conhecimento lá na questão 115 do Livro dos Espíritos? Então, Deus deixa ao homem a escolha do caminho, não é isso?
Pior para ele se toma um mau caminho. A peregrinação será bem mais longa. Então, vamos começar uma análise sobre de onde vêm os nossos males. Então, por que esses males? Fui eu que escolhi? Fui eu que escolhi, por isso que eu estou sofrendo? Então, vamos ver. Kardec diz assim, no item 4, né? Que os nossos males, eles são resultado de quê? Vamos analisar. Caráter e de procedimentos. Os comportamentos dos indivíduos influenciando suas ações e escolhas. O que eu estou escolhendo para mim? Quais as atitudes que eu tenho tomado no meu dia a dia, dentro da minha casa, com a minha família, no meu trabalho, no condomínio que eu moro, na comunidade que eu frequento, na minha rua, ou na escola, ou na faculdade, seja lá onde for. O que eu tenho plantado? Nós já sabemos que os males da humanidade estão todos vinculados a quê? Ao orgulho, e à vaidade. E Kardec coloca aqui que nossos males são também por imprevidência, orgulho e ambição. Ambição, nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Eu sempre quero mais, não importa a forma como vai ser, eu sempre quero mais. Eu esqueço de tudo, eu esqueço do necessário para que eu possa viver, mas eu sempre quero mais. O meu orgulho está acima de qualquer coisa, eu não posso aceitar determinadas situações. E quando a gente vai ter tempo para trabalhar o orgulho? Isso tudo não tem consequências? As nossas imprevidências. Muito bem, vamos mais adiante. Falta de ordem, falta de perseverança, má conduta. Vamos pensar, cada um pensando, fazendo uma análise bem apurada do seu dia a dia, da sua vida, dentro daquilo que lhe faz sofrer. Porque nós sentimos dores, nós sentimos os sofrimentos, entenda bem, tudo isso faz parte, as vicissitudes fazem parte do orbe, do planeta, tá? Que nós estamos. E olha quantas coisas nós ainda estamos arraigados, que só essa terceira revelação deu uma sacudida em todos nós e fez com que nós pudéssemos acordar para isso e pensarmos e analisarmos e ter certeza de que a gente pode melhorar isso tudo, não é? Então, é que ele diz, né? Falta de ordem, perseverança, má conduta, por não saber limitar os desejos. Olha lá também a questão da ambição, não é? Os desejos que são... as pessoas não conseguem. É igual a história da pessoa que sai para comprar e a pessoa vai comprando e vai enchendo o cartão de crédito. Resultado. Consequência? Cartão de crédito estoura, depois a pessoa não sabe como pagar e fica num sofrimento danado. Ou fica pedindo dinheiro emprestado, ou tem que trabalhar mais do que o normal para pagar. Isso tudo gera o quê? Sofrimento, gera dor, não é? Então, tudo causa consequência. Uniões por interesse ou vaidade. Gente, quantos casamentos são desfeitos por questões dessas uniões por interesses ou vaidade? Quantos filhos sofrem com essas desuniões porque os pais não pensaram? Acharam que era interessante, era bom para os dois, e tudo se acaba, e depois é um sofrimento para todos. As dissensões, não é? As dissensões por coisas bobas, por disputas bobas, coisas bobas do trabalho, a própria falta de moderação, porque um não conseguiu se calar. E por que não se calar no momento da discussão, da discórdia?
Será que nós não conseguimos, já com os conhecimentos que nós temos da doutrina espírita, nós não conseguimos nos calar? As enfermidades que decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Essas enfermidades, quantas pessoas que não conseguem controlar suas emoções, e aí essas pessoas têm problemas sérios, com questões de diabetes, com uma série de outras doenças, pressão alta, não é isso? E as pessoas se estressam a um nível assim absurdo, se destemperam, né? Intemperança mesmo, falta do tempero, né? Intemperança mesmo. E essas pessoas adoecem, ficam muito mal. E aí a gente pode perceber que em tudo tem o quê? A ação e a reação. Não é isso? E o livre-arbítrio. Olha, Deus dá o livre-arbítrio. Então você faz o que você acha que tem que fazer. Agora, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Não é isso? Pais infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos. Então já começa de pequenininho, e aí a gente vai perceber algumas dificuldades que a criança tem. E aí os pais dizem, não, é muito criança ainda, isso aí depois muda. Não muda. Não muda se não tiver quem corrija. Não muda. Porque depois vai para a escola, e na escola vai se juntar com outros coleguinhas que têm o mesmo hábito, e as coisas vão tomando uma extensão tão grande que na hora de querer consertar, mais tarde, fica muito difícil. Fica muito difícil. E aí muitos pais colocam a mão na cabeça e dizem, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não é isso? Então vamos lá, um exemplo básico, só para a gente refletir mais um pouco. Nós vamos imaginar assim um jovem, tá? É muito impaciente e ele está buscando um enriquecimento rápido. Aí ele pega todo o dinheiro que ele juntou, que ele tem, e vai colocar num negócio lá completamente duvidoso. E não adianta os familiares falarem, os amigos, porque ele quer enriquecer rapidamente. Como era de se esperar, o que vai acontecer? Ele fracassa, ele perde todas as suas economias. Essa aflição financeira que ele experimenta não é um débito de vida passada, foi uma escolha dele. E, consequentemente, a colheita de uma escolha imprudente, não é isso? Feita aqui. Mas essa dor da perda, se ele tiver esse alerta dentro dele, essa dor da perda vai o levar a ser mais cauteloso. E ele vai valorizar muito mais o trabalho honesto no futuro. Da mesma forma da pessoa que se entrega a hábitos prejudiciais, né? O álcool, as drogas, manter relacionamentos tóxicos, elas estão o quê? Plantando uma semente de sofrimento, não é isso? Para si mesma. A doença, mais cedo ou mais tarde, vai se instalar. O isolamento social, a dor emocional. E aí a gente vai dizer o quê? Escolhas atuais, não é isso? E resultado de suas próprias ações. E aí a gente pensando direitinho, a gente vai ver que essa compreensão, ela vai nos colocar assim numa posição de grande responsabilidade. Porque nós não somos meros joguetes do destino. Nós somos coautores da nossa realidade. Cada pensamento, cada palavra, cada ação que emitimos vai criar uma onda que vai tornar, que retorna para nós como, assim, como uma bênção ou como um desafio. Aí a pessoa diz assim, né? Porque aí está lá, né? Nós pecamos,
né? Por pensamentos, atos e palavras. Mas eu não pratiquei o ato. Eu também não falei, mas eu pensei. E se eu pensei, quando eu lancei, faz ondinha. Porque um pensamento, ele é emanado e ele vai tomando espaço. Ele vai tomando espaço, ele vai longe. Realmente é como você jogar a pedrinha lá dentro da poça d'água. Vai fazer a ondinha. E a ondinha, se a poça for muito grande, a ondinha vai lá longe. Do mesmo jeito que vai para lá, ela volta para você. Não é isso? Muito bem. Continuando, então nós já sabemos, já percebemos que algumas das nossas atitudes nos causam essa dor, esse sofrimento. Depois a gente vai falar também mais um pouquinho de dor e sofrimento, lá no finalzinho. No item 5, vamos falar sobre essa lição de orgulho e do egoísmo. E o item 5, ele de alguma forma, ele aprofunda, né, como a gente já veio falando, dando os exemplos, ele destaca, né, essa questão desse orgulho e desse egoísmo como as principais fontes das nossas aflições, não é isso? E Kardec vai nos mostrar que esses dois vícios são a raiz dos nossos desequilíbrios, e a gente já falou também. Então, olha só, eu estava pensando e coloquei assim muito rapidamente esse exemplo, porque acontece com muita frequência. Vamos pensar numa pessoa assim que por orgulho se recusa a pedir desculpas após um desentendimento, né? Mesmo essa pessoa sabendo que errou, ela prefere manter a sua razão, tá? E a sua imagem assim intocáveis, né? Mesmo que signifique o rompimento de relacionamento, importante, não importa, porque é aquela história é o meu orgulho, não é? A pessoa diz, é o meu orgulho. E aí a pessoa vai ter o quê? Automaticamente a solidão, porque ela vai ficar afastada, não é isso? E aí a gente pensa, será que ela vai ter remorso ou não vai? Não sei. Será que ela vai reconhecer o seu erro em algum momento, mesmo assim, lá quietinho no cantinho dela? Será que em algum momento ela vai poder pensar, essa dor podia ter sido evitada, né? E esse vínculo de amizade podia ser restabelecido, fortalecido. Poxa, eu podia ter feito diferente. Porque agora eu estou isolado. Quantas pessoas ficam assim? Porque acham que elas preferem ter a razão. Hoje em dia tem até nas redes sociais umas postagenzinhas que diz assim, né? Prefiro ter paz do que razão. Mas tem pessoas que ainda preferem ter razão e discutem e brigam e estão certos até o final. Vamos ficar com a paz, não é? Eu acho que melhor. Ou assim, também tem outra situação interessante. Aquela pessoa extremamente egoísta no ambiente de trabalho. Ela só busca o seu benefício, ela não se importa com ninguém. E aquela pessoa extremamente fechada, que já não dá mesmo chance de ninguém se aproximar, justamente para não ter que dividir nada. Nem informações, nem nada. Tudo parte dela, os louros são todos dela, e ela que faz tudo, muito bem. Essa pessoa, né, tem essa postura, no caso, pode levar essa pessoa também aqui, a ficar isolado, ter dificuldade de trabalhar em equipe, porque ninguém quer trabalhar com uma pessoa dessas, né? Fica difícil, fica difícil. E, eventualmente, vai perder a oportunidade de quê? Até de crescimento, não é? E aí vai vir o quê? Frustração profissional. Poxa, não sei o que aconteceu, me frustrei profissionalmente, queria tanto conquistar isso e tal, não conquistei. Por que será? Será que essa pessoa não percebeu
que é dando que se recebe? Será que essa pessoa não tem empatia? Será que essa pessoa não percebe que nós vivemos em sociedade? Muito bem. Então, nós vamos ver aí esses dois exemplos simples, mas que acontecem muito. Acontecem muito. Eles são consequências diretamente do nosso egoísmo. Não é? E o orgulho como chaga da humanidade, ele sempre nos impede de reconhecer as nossas imperfeições, de perdoar. Não é isso? De pedir perdão mesmo. O egoísmo, ele nos isola, ele vai nos tornar insensíveis, em especial as necessidades alheias, porque empatia nem pensar. Está sofrendo, deve ter um motivo para sofrer. A gente vê isso. Não é isso? E aí, ele nos impede de experimentar a verdadeira alegria da doação e do amor. Né? Porque o egoísmo, como diz o Emmanuel no livro Roteiro, ele é filho da ignorância e responsável pelos desvarios da alma. Ele é uma perigosa ilusão. E quando nós nos libertamos dessas amarras, assim, nós abrimos espaço para a paz interior e para a construção de relacionamentos mais saudáveis. Deus não nos criou para sermos infelizes, não. Deus nos criou para sermos felizes, para sermos tranquilos, para vivermos bem. Só cabe a nós modificar os comportamentos. Não é isso? E aí a gente vê, meu Deus, eu fiz isso, então entendi, é por isso que eu estou passando por isso. Mas por que eu passo tantas vezes por isso? Por qual motivo? A ponto da gente sentar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com esta situação que eu estou revivendo? Aí nós vamos compreender, sabe o quê? Que nós não aprendemos a resolver o problema. Não aprendemos. Então, vamos tentar de novo. Vamos recomeçar a fazer tudo de novo. Não é? Porque é muito importante nós sabermos o seguinte, que quando as aflições são fruto das nossas escolhas atuais, elas não vêm para nos punir, não, gente. Não vêm, não. Mas para nos ensinar, para nos educar, para nos aprimorar. Deus faz tratamento pedagógico com a gente. Você sabe o que é tratamento pedagógico? São as estratégias para guiar todo um processo de ensino-aprendizagem. Visando, sabe o quê? O nosso desenvolvimento. Então, essas aflições são os alertas, são os sinais que nós estamos fora do caminho do bem e da harmonia. Não vamos esquecer que nós somos o reflexo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Então, se algo está errado conosco, vamos sentar e vamos dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Preste atenção, fala com seu anjo guardião, pede a ele orientação. Aonde eu não entendi? Porque eu não consigo resolver o problema. Me dá outra chance de recomeçar. Lembra, eu acho que essa passagem, essa mensagem é do Chico, eu não tenho certeza, quando ele diz que ele não pode voltar e consertar o passado, mas ele pode recomeçar a partir daqui. E aí aquela história, se eu quero resultado diferente, preciso fazer algo diferente. Então eu vou modificar as minhas atitudes, eu vou me moldar, eu vou ser mais manso, eu vou ser pacificador, eu vou ser mais pacífico, eu vou ser mais tranquilo, porque os mansos herdarão a terra, eu vou ser mais compreensivo.
E enquanto eu não resolvo as minhas dores, eu vou buscar uma ajuda, é o remédio que soluciona parte das minhas dores. Eu trabalho no bem. O trabalho no bem é maravilhoso, porque é dando que se recebe. Enquanto nós estamos nos doando no bem, fazendo bem, trabalhando no bem, trabalhando com propósito, as nossas dores diminuem e a gente nem sente. A gente já nem sente as dores, porque nós estamos vinculados ao bem. Nós temos um mentor espiritual na casa chamado Antônio de Aquino e ele diz assim: faça o bem para aprender a ser bom. E essa bondade ela está diretamente ligada à caridade. Então vamos voltar ao nosso raciocínio de novo. Então, essa dor que vai surgir dessas escolhas erradas que nós fizemos, que não tem problema nenhum, tá? Deus é Pai de bondade e misericórdia, vai nos dar todas as oportunidades, e se a gente não conseguir nessa, vamos conseguir na outra, mas se a gente puder conseguir nessa, vamos correr atrás, para na outra a gente já vir melhor um pouquinho, não é? Então, essa dor que surge assim como uma escolha imprudente, ela vai nos ensinar a ser mais prudente, não é isso? A solidão que vem do orgulho vai nos ensinar a ser o quê? Humildes. A frustração gerada pelo egoísmo vai nos impulsionar a caridade e a consolação. E aí, quando ela nos impulsionar a caridade e a consolação, nós vamos lá na obra social, nós vamos lá no nosso trabalho de amor, de doação, e nós vamos ver pessoas com problemas muito maiores que o nosso. E aí a gente vai abraçar essas pessoas e vai dizer: meu irmão, que Deus nos abençoe, não é? Enfim, e essas aflições da nossa vida, elas vão começar a ficar bem menores. E detalhe, né? Ela vai nos oferecer a oportunidade dessa correção por aqui mesmo. A gente não vai precisar, gente, esperar a próxima encarnação, não é? Foi o que eu disse, não vamos esperar a próxima, não. Deus vai dar essa oportunidade, mas não vamos esperar. E aí, nós devemos começar a fazer o quê? A transformar, né, essas atitudes. Vamos transformar as nossas atitudes todos os dias. Vamos cultivar virtudes, humildade, caridade, paciência, perdão. Enfim, nós temos tudo isso nessa terceira revelação, né, que os espíritos nos trouxeram para nós analisarmos, para nós pensarmos, para nós melhorarmos. Está lá, mas eu não tenho acesso aqui, não tenho acesso ali. Tem acesso a tudo. Hoje nós temos acesso a tudo, seja pelo celular, seja no computador, seja através de uma palestra aqui ou ali. Nós precisamos ouvir com atenção e ter em mente que toda novidade que nós ouvimos deve ser refletida. E o conheça-te a ti mesmo deve estar, em primeiro lugar, no momento da reflexão. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer as minhas dificuldades. Não é imperfeições, não, tá? Não estou falando de imperfeição, estou falando de dificuldades que eu tenho agora. Um dia, lá na frente, eu não vou ter mais. Porque nós estamos em evolução. Não é? Então, a gente vai ver que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai nos oferecer esse panorama completo de causas de sofrimento. E a gente pode ter certeza disso, que esses sofrimentos, essas angústias, essas aflições que nós temos, elas são frutos
das nossas ações no presente. Porque as que nós trouxemos lá de trás, elas são muito poucas. Porque se Deus fosse colocar tudo na conta, a gente nem ia assinar o contrato. E tudo fomos nós que pedimos. Das causas anteriores das aflições, fomos nós que pedimos. Nós concordamos com tudo. Assinamos e estamos aqui. E a gente tem que prestar atenção. Quando existe a dificuldade, é ali o negócio está ali. Então, nós temos todo um subsídio dentro da doutrina espírita que nos faz compreender essa situação que eu estou vivendo, que eu percebo que não é causa atual, que é a causa que veio lá de trás, e eu vou suportar. O marido difícil, a esposa difícil, é o filho difícil, é a doença, é uma coisa, uma outra, enfim. São as perdas, e nós vamos suportar. Não é isso? Então, vamos continuar fazendo essa autoanálise profunda e essa transformação interior. Sem esses 2 itens, nós não vamos conseguir. Autoanálise. Por que eu estou agindo assim? Por que o problema está sendo repetido? Não é isso? E não vamos entrar nessa de que eu estou me sentindo culpado. Não tem que sentir culpa. Nós só temos que ter a questão da responsabilidade, porque o livre-arbítrio está diretamente ligado à responsabilidade. Então, se nós tomamos uma atitude por livre-arbítrio, nós temos que ter responsabilidade. E sempre lembrarmos que toda causa tem uma consequência. E antes de darmos o nosso passo, pensarmos, meu Deus, eu fazendo isso, qual a consequência que pode ter? Vai ser bom para mim? Não vai? Vai ser bom para o outro? Vou atrapalhar? Vou prejudicar? Aí vem, não faça ao outro aquilo que não queres que faça para ti. Enfim, a gente tem que pensar, não é? E aí a gente vai pensar, né, dessa forma de utilizar o nosso livre-arbítrio de forma muito consciente, semeando sempre o bem, cultivando amor, afastando de nós, né, o orgulho, o egoísmo, para que essas dores elas se transformem em lições. E lições de crescimento e evolução. Não é? E não esqueçam, vou repetir para enfatizar bem. A melhor forma de recomeçarmos a nossa trajetória é no serviço do bem. Façam voluntariado, porque ajudando nós aprendemos e somos ajudados também. Olha, tem um textozinho de Joana de Ângeles que ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz que a dor é inevitável. Realmente a dor é inevitável. Porque dói mesmo, não tem jeito, e a gente grita, a gente esperneia, porque o negócio dói. Mas sofrimento é opcional. Eu acho muito legal isso. Porque ela diz assim, eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês. É uma reflexão sobre a natureza da experiência humana. A ideia central é que a dor física ou emocional faz parte da vida e é impossível evitá-la completamente. No entanto, o sofrimento, que é a reação de apego à dor, a interpretação negativa e a resistência a ela, é algo que podemos escolher, controlar ou minimizar. Então, nós vamos ver que sofrimento é apego à dor. A gente não precisa ficar apegado a essa dor. E ele acaba sendo essa interpretação negativa até porque é a partir desse sofrimento que a gente se culpa. Ai, eu fui culpado, eu não deveria fazer. Né? Ai, meu Deus. Não, gente, vamos recomeçar. Tem uma música antiga, mas interessante, né?
Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vamos recomeçar. Todos os dias o sol nasce, todos os dias temos um novo dia pela frente. E todos os dias é o momento de recomeçar. Não tem problema nós errarmos. Não tem problema. Nós erramos, vamos lá e vamos consertar. Uma hora de tanto fazer, de tentar fazer o certo, só vamos fazer o certo. É o que Antônio de Aquino nos diz. Vamos fazer o bem para aprendermos a ser bons. Porque a bondade está diretamente ligada à caridade. Não é? Então, assim, E em resumo, eu entendo que essa frase, né, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, eu acho que dá para a gente refletir realmente como nós lidamos com essas experiências desafiadoras da vida e buscar formas de minimizar esse sofrimento e tirar o sofrimento. Eu estou com dor? Estou, mas sofrendo não. Não estou sofrendo. Não estou sofrendo, sabe por quê? Porque eu estou me transformando. A dor está me trazendo experiências positivas. Eu não vou repetir isso. E se eu repetir, eu posso recomeçar. Porque eu tenho um pai de bondade, um pai de misericórdia, um pai de justiça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou minimizar esse sofrimento, vou cultivar a aceitação, além de tudo, a resiliência. Não é isso? Ou seja, se recuperar nas situações difíceis. Está difícil, mas eu vou superar. E isso não é acomodação, não. Não é cruzar os braços, não. Tá? É algo operante, algo que está em movimento, está em transformação. Tá bom? Então, assim, nós vamos perceber que, lembrando da questão do planeta Terra, né, segundo a lei, ele esteve materialmente no estágio inferior. Não é? Hoje nós somos mundo de provas e expiações e a Terra está se transformando, não é isso? E com essa transformação, como dito lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ela vai passar um mundo de regeneração. E aí nós já não teremos mais o mal sobre o bem, tá? Já não será mais assim. Nós já teremos extirpado de nós um bocado desse orgulho, dessa vaidade. Nós vamos nos olhar como irmãos. Por quê? Porque nós já começamos hoje. Nós não vamos deixar mais esse orgulho ser exacerbado e tomar conta de nós. E colocarmos o nosso orgulho na frente de tudo e criarmos situações que depois a gente não sabe como é que vai resolver. Meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E agora? O que eu arrumei? O que eu fiz? Na discussão, vamos beber água da paz, como disse o Chico Xavier, enche a boquinha de água e fica lá paradinho. Não é? Não responde, espera o melhor momento. Não use de violência verbal. Vamos usar a linguagem da não violência. Vamos esperar o momento certo para falar, para não. Às vezes, uma palavra lançada, ela modifica todo um ambiente, deixa tudo tão difícil, e depois, para a gente consertar, é complicado. Não é? Vamos começar a modificar as nossas vidas. Às vezes, um gesto, aquela coisa da gente não conseguir vencer uma dificuldade que a gente tem. Então, que as nossas orações sejam, Senhor, nos ajude nessa firmeza, nos ajude a termos, ou pelo menos a conseguirmos vencer essas dificuldades. E não diga defeitos, nós não temos defeito, nós temos dificuldades. E vamos vencê-las todas, porque nós vamos nos transformar, todos nós. Para a gente encerrar, faltam só 5 minutinhos, né? Na doutrina espírita, vamos só lembrar disso, que eu acho assim, muito importante, no Livro dos Espíritos, a questão 922,
define que para a vida material, a felicidade se resume na posse do necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé do futuro. Então, se a gente colocar isso num papelzinho, colocar na nossa geladeira, no nosso espelho, a gente sempre vai pensar assim: a posse do necessário. O que eu preciso para sobreviver? Eu preciso, né, de um carro, de uma casa, né? Tudo isso é muito bom. É o que o dinheiro dá para comprar. Tem pessoas que têm excelentes empregos, tem pessoas que tiveram possibilidades, né, a fortunas, não sei. Mas estamos falando de posse do necessário. Não estamos falando de quem tem muito dinheiro e que tem muito, não. Tá? Nós, os mais simples. Então, precisamos do básico para viver. Nós não precisamos de 50 vestidos, porque nós não vamos usar 50 vestidos. Nós não precisamos de 30 sapatos, porque não vamos usar 30 sapatos. Ou homem, tantos ternos, tantas roupas, tanto isso, tanto aquilo, a gente não usa isso tudo. Não é? Então, posse do necessário é o necessário mesmo. É o necessário para nós nos locomovermos, é a alimentação saudável, e para que nós possamos viver bem, com saúde, não é? A saúde mental, a saúde emocional, a psicológica. E não podemos esquecer que para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí nós vamos viver bem. Porque a posse do necessário é o necessário mesmo. A gente também não vai ficar com essa coisa do egoísmo, porque eu quero, 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 essa coisa do consumismo, né? Que a pessoa sempre está pensando em ter. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, mas esquece que o ser é mais importante. Não é isso? Então, essa posse de necessário, né, de muitas riquezas materiais, isso não é importante. Nós precisamos realmente atender às nossas necessidades básicas e garantir uma existência assim, bem digna, que é o mais importante. Não é? Então, eu agradeço muito a vocês, a atenção, tá? Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. E rogo a Jesus que nos abençoe a todos e que nos dê muita força para superarmos todas as nossas dificuldades e que Ele continue nos amparando e abençoando os nossos esforços. Tá? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe, e assim nós encerramos. Que bom, né? Suas colocações foram muito boas para nossas reflexões. Então, eu convido a todos a fazer a nossa prece de encerramento, que possamos fechar os nossos olhos, abrir o coração. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos os momentos que aqui passamos, diante dessas reflexões. Que essas energias possam chegar a todos os corações chorosos, tristes e amargurados, a todos que estão registrados no caderno de nosso coração, filhos, pais, avós, irmãos, amigos, conhecidos, e não esquecendo daqueles que em algum dia, em algum momento, os prejudicamos, e possam chegar até eles o nosso pedido sincero e efetivo de perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado aos espíritos amigos que aqui estão conosco. E obrigado a você, Aida, mais uma vez, pelo carinho e atenção que nos deu. Que assim seja. Um abraço forte, tá? Um abraço no pessoal do Centro Espírita Leon Denis, tá? Até a próxima oportunidade. Até. Um abraço, querida. Um abraço.